24 horas, dizendo que Ele é santo. Queridos, eu queria meditar com você nessa noite, em algo tremendo que Deus vem falando comigo já essa semana e que Ele vai continuar falando. Eu quero que você agora ouça a voz de Deus. Em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16. Você pode abrir a sua Bíblia? 1 Pedro, capítulo 1, versículos 13 a 16, diz assim, olhe comigo aqui a palavra de Deus. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Mas, preste agora atenção, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito, sede santos, porque eu sou santo. Não tem como ser mais claro do que isso a palavra de Deus. Sede santos em toda a vossa maneira de viver. Esse é o tema da nossa reflexão dessa noite, em toda a vossa maneira de viver. Digo reflexão porque traz para nós uma reflexão dentro daquilo que a palavra de Deus está nos dizendo. Ou seja, nós poderíamos aqui começar com uma pergunta. O que você entende por santidade? O que nós entendemos por santidade? Essa palavra no hebraico, de origem até origem kadosh, e ela tem também o mesmo significado no grego, hagios, que quer dizer separado, colocado à parte. Talvez você já saiba disso, mas infelizmente nós temos tido uma compreensão equivocada do sentido da palavra santidade, igreja. Preste atenção naquilo que o Espírito Santo quer dizer para nós hoje à noite. Muitas vezes a gente se sente frustrado, se sente como um derrotado, porque nós queremos fazer a coisa certa e, como o apóstolo Paulo disse, o bem que eu quero fazer eu não consigo, o mal esse eu já fiz. No estalar de dedos, eu consigo fazer o mal. E talvez isso vai causando em nós uma frustração. Eu quero te dizer, em nome de Jesus, que isso é uma cilada de Satanás. Ser santo não significa ser isento, totalmente livre de pecado. Mas nós somos livres do pecado que nos levaria para uma morte eterna. E o ser santo, que a palavra de Deus, ser separado, que a palavra de Deus está nos ensinando, é buscar a santidade, ou seja, buscar fazer tudo em todas as áreas da nossa vida, como João está aqui nos dizendo, a palavra está aqui nos dizendo, em toda a nossa maneira de viver, nós devemos ser diferentes do mundo lá fora. Nós devemos viver uma vida que não vai com a maioria das pessoas, ou faz aquilo que a maioria das pessoas faz. Nós temos sido, eu já disse isso aqui várias vezes, fortemente influenciados por tantas coisas que estão nos bombardeando esses dias. E quando nós falamos isso, irmãos, você precisa entender que quando a nossa mente não está guardada em Deus, inevitavelmente ela não está separada. E o texto que nós acabamos de ler diz que nós precisamos primeiramente começar cingindo os lombos do vosso entendimento. Ele usa aqui uma linguagem metafórica. O que seriam os lombos? As costas do vosso entendimento. Por quê? Quando o escravo apanhava, quando você é atacado onde? Pelas costas, você é chicoteado. E João está dizendo que se nós não estivermos cingidos os lombos do nosso entendimento, ou seja, a nossa mente blindada, separada, santificada nas coisas do alto, nós inevitavelmente vamos cair num mundo de profanidade, de profanação, num mundo de pecaminosidade e tudo aquilo que não é santo.
aquilo que não é santo. Portanto, precisamos ter uma compreensão mais clara de santidade. Para você entender melhor, eu quero te dizer o seguinte: nós não podemos viver uma vida de santidade que seja uma vida compartimentada. Ou seja, essa área da minha vida está boa, está bem santificada, está do jeito que Deus quer. Mas essa outra área talvez ainda precise de muita santificação, ou seja, você precisa pegá-la, trabalhá-la e separá-la das coisas que a têm contaminada. A vida cristã, a vida espiritual do crente, ela não é compartimentada. Talvez você já viu tantas pessoas falarem assim: fulano é uma coisa dentro da igreja, fora da igreja ele é outra. Acusações à parte. Fato é que muitos têm vivido a sua vida assim. Uma vida santificada aos domingos, e depois do domingo você parece que vai para uma guerra em que o inimigo tem vencido em todas as áreas. O versículo 13 desse texto que acabamos de ler, ele traz algumas palavras importantes para você entender o que significa viver uma vida de santidade, uma vida de busca de santificação em todas as áreas da sua vida. Primeira palavra-chave que nos chama a atenção aqui: cingindo os lombos do vosso entendimento, ou seja, o vosso entendimento é a sua mente. Curioso, não é verdade? Hoje eu estava assistindo um programa em que um médico renomadíssimo, neurocirurgião, ele disse as palavras que provavelmente poderiam muito bem ser consideradas uma paráfrase daquilo que nós encontramos na palavra de Deus. Ele disse: se a mente está vencida, todo o corpo está vencido. Todo o corpo está vencido. Se a mente foi tomada, todo o corpo está tomado. Tudo mais já foi. Por isso que Paulo é um grande sistematizador da palavra de Deus, colocando a mente como algo prioritário na busca pela santidade, para que você vigie, para que você observe. A sua mente, ela não pode pregar peças em você, ela não pode te dominar. E aqui você tem que estar com ela o quê? Cingida, ou seja, protegida, guardada, a sua mente separada. E aí eu te pergunto, o que você tem pensado na maior parte do tempo? Aonde a sua mente está ligada a maior parte do tempo? Posso até arriscar aqui um pouquinho: a mente dos seus filhos, da sua família. Em que ou em quem ela está ligada? Algo que pode se dizer que é santo, separado, ou algo que é profano, promíscuo, pecaminoso, que é o contrário da santificação. A segunda palavra que me chama a atenção aqui é justamente a palavra sobriedade. Veja: portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios. Além da nossa mente, a sobriedade. Sobriedade remete o quê? Ao nosso temperamento. Esse é difícil, né, irmãos? A gente vê tanto, lembra logo de Pedro, né? Temperamento explosivo. O nosso temperamento mostra muito de quem nós somos. Nosso temperamento podemos dizer que ele é um temperamento separado, distinto para o Senhor, para as coisas de Deus. Nosso temperamento, sobriedade. A palavra sobriedade, ela quer dizer uma frieza, uma conduta de passividade, equilibrada na presença do Senhor. Obviamente que temos altos e baixos, nosso temperamento às vezes é sacudido por tantas coisas. Não estou dizendo isso, somos seres humanos naturais. Mas o nosso temperamento, nós precisamos dizer que ele também é santo. Senão não faz sentido. Mas eu sou desse jeito. Não, você é uma nova criatura agora, separado para as coisas de Deus. E tem mais uma palavra. A segunda palavra que nós podemos destacar é quando ele diz da fragilidade humana e a incapacidade de sermos santos por nós mesmos. No versículo 13 ainda, ele diz assim, olha: esperai inteiramente na graça. Como assim? Irmãos, para sermos santos, nós não nos santificamos a nós mesmos. Nós somos dependentes da graça.
Ele diz para que nós esperemos inteiramente na graça. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor Jesus, ele sabe que por nós mesmos, nosso temperamento se explode, a nossa mente vai nos trair, nós vamos ser levados para tudo aquilo que o inimigo quer nos carregar. Mas não, nós fomos chamados para sermos santos, separados. Aliás, a palavra de Deus que diz que sede santo, né? Santifiquem-se. Primeiro, porque amanhã farei grandes coisas no meio de vocês. Apenas aqueles que estão separados podem experimentar das grandes coisas que Deus quer fazer. Segundo, ele fala que sem santificação nós não veremos a Deus. Sabe por quê? Porque os nossos olhos não são santificados, estão em outras coisas. Não estão separados para ver Deus e as coisas que Ele quer nos mostrar. Quantas pessoas, irmãos, com os olhos fitos, fixados em outras coisas, cujas mentes estão longe de Deus. Quantos que não dependem mais da graça, tentaram se santificar, se auto-santificar. Olha, quero te dizer que não funciona assim. Esperem inteiramente na graça. Mas não para por aí. Além de reconhecermos a nossa fragilidade e esperarmos contarmos com a graça, a intervenção do alto, o versículo 14 continua nos dizendo que devemos ser o quê? Olha só, como filhos obedientes. Obediência lembra o quê? Comportamento. Claro, você que tem filho aí, né? Quando o filho não é obediente, é desobediente, o que acontece? Primeira coisa é o nosso temperamento, né? Ele já some ali mesmo. Pois é, a palavra de Deus está nos dizendo que nós devemos ser obedientes, ou seja, o nosso comportamento deve ser aquele comportamento santo, que busca a santidade e mais do que isso, que busca agradar a Deus. Que coisa tremenda, a palavra de Deus. Sejam como filhos obedientes. E tem mais, irmãos, ainda no versículo 14, diz a respeito das inconformidades com as coisas passadas. E Paulo fala muito isso. Veja bem ainda no versículo 14, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância. Queridos, quantos de nós, voltando às práticas dos nossos tempos de ignorância, ignorância aqui no sentido, o tempo em que nós não conhecíamos a Deus. Agora que o conhecemos, o nosso comportamento, a nossa mente, a nossa atitude, porque se aqui ele está dizendo, olha, não se conformem com as concupiscências que antes havia, ou seja, não tomem a forma, não voltem a ser como vocês eram antes. Isso está dizendo da nossa atitude. Atitude. Essa palavra ela é muito forte, ela é muito importante. Ela remete à ação, ou seja, quais têm sido as suas ações depois que você foi lavado pelo sangue de Jesus. Ações que refletem que você agora está separado para as coisas de Deus. Infelizmente, muitos têm pensado que santificar-se é ser alienado, não é verdade? É ficar dentro da igreja ali o tempo todo e sair na rua com o olho fechado, porque eu não posso agora olhar nem para o lado, porque senão eu vou pecar. Não, não é isso. Pelo contrário. Estamos separados para Deus, mas estamos nesse mundo para mostrar a Deus, através de vidas santificadas, de vidas separadas para Deus. Caso contrário, não faria sentido. Irmãos, eu creio que é para isso que nós fomos chamados. Paulo diz que tudo se fez novo em nossa vida. E nós precisamos entender essa realidade. Mas tem mais, queridos. Tem mais. Eu quero aqui, rapidamente, ler ainda com você algo para nós concluirmos a respeito da santificação. Eu quero desmistificar na sua cabeça, através da palavra de Deus que está nos dizendo isso, que é sim difícil nós muitas vezes fazermos o bem que devemos fazer, mas não é impossível. Não é impossível nos separarmos do mundo, nos separarmos das coisas do pecado. Eu já mencionei, mas quero ler de novo. O escritor aos Hebreus, ele diz: sem santificação ninguém verá a Deus.
Sabe por que muitas vezes você não tem visto Deus agir? Porque você não tem se santificado. Você não tem buscado se separar, talvez até esteja se separando para outras coisas. Tem se separado, tem se colocado, tem se movido em outra direção que não seja para as coisas de Deus. Quando dizemos santificar, é santificarmos para o Senhor. Nos santificarmos para Ele. Por isso que muitas vezes não vemos o agir de Deus. Porque não nos santificamos. Mas tem mais. Santificação, tornar santo. Eu quero ler aqui com vocês o que Paulo escreveu aos Tessalonicenses. Veja bem. Devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados do Senhor, por vos ter Deus elegido desde o princípio para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Paulo aqui, ele reconhece que Deus, na sua soberania, chamou aqueles a quem ele quer santificar, aqueles que serão santos. Ele conhece os seus santos já desde a fundação dos tempos. Ele já sabe aqueles que são separados para Ele. Por isso Paulo está aqui dizendo, vocês foram elegidos, foram os eleitos para a santificação e assim vocês devem viver. Segundo aos Coríntios, Paulo ainda falando, não vos ponhais em jugo desigual, ou seja, não fiquem aí transitando com as coisas das trevas, com as coisas pecaminosas. Jugo desigual com os incrédulos. Porquanto, que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou, preste atenção, que comunhão há da luz com as trevas? Que harmonia entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? São perguntas para nós refletirmos profundamente. Mateus 28:19 diz, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, há aqui uma ordenança para nós, para que nós, uma vez conhecendo Cristo, uma vez sendo batizados, nós vivamos em santidade. Em santidade. E tem mais. Pois esta é a vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 4 diz assim, esta é a vontade de Deus. Qual que é a vontade de Deus? Eu vou ler para você, a palavra mesmo nos responde. A vossa santificação. E começa a dar uma lista de coisas das quais nós devemos nos abster. E ele começa falando da prostituição. Sabe por quê? Muitos pensam que viver uma vida pecaminosa é apenas estar em adultério. São as coisas mais patentes e latentes aos olhos humanos, à percepção humana. Eu quero te dizer que a língua muitas vezes não está santificada. Fala palavrões, faz calúnia, não abençoa, mas amaldiçoa. Pense, já falamos aqui sobre a língua determinada vez, mas só para você pensar. O mesmo pode acontecer com qualquer outro órgão do nosso corpo. Por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala, abstenham-se da prostituição. Ou seja, todo o vosso corpo tem que estar santificado. Não é apenas aqui o ato de relação sexual ilícita, embora também seja um ato pecaminoso, mas o ato de homossexualidade, aquilo que não está dentro dos padrões de Deus, de lesbianismo, de tudo aquilo que avilta esse templo do Espírito Santo e afasta da santificação. Queridos, eu quero concluir que existem algumas outras maneiras, obviamente, que nós precisamos estar vigiando. A palavra ainda nos fala em 1 João 1:9, que se confessarmos os nossos pecados, preste atenção, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Toda injustiça. Lembra-se do início? A santificação tem que ser vivida em todas as áreas da nossa vida. Todas. Peça a Deus sabedoria. Sabe por quê?
Porque se existir alguma área da sua vida que ainda não está santificada, acabamos de ler, o Senhor Jesus, Ele quer nos justificar, quer nos santificar de toda injustiça, ou seja, de tudo aquilo que não provém de Deus. A minha oração e talvez a nossa oração nessa noite seja para que a igreja do Senhor Jesus seja uma igreja santa, uma igreja separada, que as minhas palavras não sejam as palavras dos incrédulos, mas sejam palavras separadas, santas, que buscam a santidade. Que os meus olhos não estejam olhando para as coisas que todos olham, os incrédulos olham, que o mundo está olhando, mas que meus olhos sejam santos. Que os meus ouvidos sejam santos para ouvir aquilo que Deus, que o Espírito Santo pode ouvir também e que agrada a presença dEle e que Ele tem prazer em nós. Que os meus pés, aonde me levarem, aonde eu chegar, ali seja lugar santo e eu não leve maldição, não leve desgraça. Que a minha língua, aonde eu falar, para quem eu proferir uma palavra, seja palavra santa, palavra bendita, de bênção sobre a vida das pessoas. Que a minha casa seja um local santo, onde os meus vizinhos vão poder olhar, ver e entender que tem até ali mesmo algo diferente na minha vida, na sua vida. Quero te dizer mais, que o seu dinheiro seja santo, o seu dinheiro seja separado, que você não gaste inconsequentemente, que ele seja para expandir o reino, para mostrar a glória de Deus nesse mundo, para a sua manutenção, que seja santo, santo. Pastor, até mesmo o dinheiro, sim, ele não pode ser uma maldição, tem que ser bênção. Nosso dinheiro ele é separado, não apenas os 10%, irmãos, que infelizmente muitos ainda assim não o santificam. Todos os nossos recursos são santos para o Senhor. Sede santo em toda a vossa maneira de viver. Amém? Eu quero orar mais uma vez, espero que essa palavra encontre lugar no seu coração, assim como está encontrando lugar no meu coração. Amém? Vamos orar, igreja? Feche seus olhos mais uma vez. Nós podemos sim orar dizendo que o Senhor é santo. Diga, comece dizendo, Senhor é santo, mas eu quero ser santo. Santifica-me. Santifica-me, Senhor Jesus. Santifica-me pelo teu sangue. Santifica-me. Purifica-me. Tenho vivido áreas que até refletem a tua glória, a tua majestade, mas em outras áreas eu preciso separar ou me separar para fazer a tua vontade, porque essa é a tua vontade. Sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Pai, em nome de Jesus, que a tua igreja seja agora, Deus, purificada, que a vida dos teus filhos seja santificada, no nosso falar, no nosso agir, sejamos os filhos obedientes, a nossa mente, nosso temperamento, tudo, todas as áreas, sejam agora entregues nas tuas mãos, para que o Senhor possa nos usar e possa se manifestar em nós, para mostrarmos a santidade ao mundo e no mundo no qual estamos vivendo, no qual estamos inseridos. É o que nós oramos agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Santo, santo és, santo, santo és, santo, santo és, santo é, santo é, santo é o Senhor. Santo, santo é.
Santidade.